Boa tarde, meus amigos. É uma honra enorme ter todos vocês aqui. Esse é um evento que foi feito com muito carinho, muita dedicação por todos que são membros do IPLD. O pessoal trabalhou dia e noite para conseguir realizar esse evento para vocês. E eu espero do fundo do coração que esteja sendo um evento muito proveitoso e de extrema importância para vocês que estão no dia a dia do combate, na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Gostaria de agradecer toda essa equipe, especialmente a Sandra, o Alexandre, que idealizaram e conseguiram com muito afinco juntar boas pessoas que estão com garra e com vontade de tornar o IPLD uma referência nacional e internacional em prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. E, por fim, gostaria principalmente de agradecer a presença ilustre da doutora Tamé e do Dr. Carlos Lima, que arrumaram espaço na agenda apertada deles. O Dr. Carlos estava até falando que amanhã já tem que voltar a Curitiba, participar de mais eventos, né, doutor? Então é uma honra muito grande poder compartilhar o conhecimento de vocês sobre a Operação Lava Jato, que, sem sombra de dúvida, vai ser um capítulo próprio na história do nosso país. Muito obrigado, espero que todos vocês aproveitem. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a Sandra Bucco pelo convite, ao Alexandre Botelho, toda a equipe do IPLD, parabenizar o Instituto pela iniciativa, pelo trabalho que desempenham e agradecer também a todos vocês, profissionais que trabalham na prevenção da lavagem de dinheiro. Sem vocês, o nosso trabalho não seria possível, porque a gente precisa dos senhores que trabalham nessa área, técnicos que entendem das operações suspeitas, para passar para as devidas autoridades e depois, futuramente, chegar nas nossas mãos, caso tenha algum indício de prática de crime, que caiba ao Ministério Público Federal investigar. Bem, hoje vamos conversar um pouquinho sobre a Lava Jato. Me sinto muito honrada em falar sobre a operação, na presença de Carlos Fernando, que é um dos pais da Operação Lava Jato, e de outras pessoas tão importantes também, como o delegado Márcio Anselmo, que teve uma brilhante atuação, Roberto Leonel, na época na Receita Federal. Então, é uma missão meio difícil para mim falar sobre a operação deles, né? Eu tive uma pequena atuação aqui em São Paulo, na Força Tarefa, trabalhei quase 2 anos. Atualmente não estou mais na Operação Lava Jato, mas continuo trabalhando com os crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e sistema financeiro no geral. Bem, Operação Lava Jato, né? O tema seria as mudanças que a operação trouxe para o nosso país, para a nossa sociedade, e no que se refere ao combate à criminalidade e o futuro da operação. Antes de falar do futuro, eu gostaria de falar um pouquinho do passado da minha história, só para trazer um paralelo, para ter algo para comparar do meu trabalho e com o que nós temos agora na Lava Jato, né? No fim do ano, eu vou completar 20 anos de Ministério Público Federal. E antes da Lava Jato, nos primeiros 10 anos, era uma trajetória de um pouco de fracasso. Muitos casos, alguns casos envolviam poderosos, alguns políticos renomados, só que os resultados eram muito ruins. Nós não tínhamos condenações, nós não tínhamos prisões, então trabalhávamos e não tinham um resultado efetivo. Isso por conta do nosso próprio sistema, que é um sistema disfuncional. Existem muitas falhas no nosso processo penal, no nosso sistema processual penal. Como assim muitas falhas? A primeira delas, eu posso fazer um paralelo sobre as 4 instâncias de julgamento que nós temos aqui no país. Nós temos 4 degraus de julgamento: o primeiro juiz, o tribunal, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e depois o Supremo Tribunal Federal. Então, nos casos em que os investigados e os réus são poderosos, com grande poder aquisitivo, poder econômico, eles se valem, sem dúvida, dos melhores advogados que conhecem essas falhas do sistema e as utilizam para atrasar o processo, né? O Brasil é o único país do mundo que tem 4 instâncias de julgamento. Então, infelizmente, isso é um dos problemas em que no passado nós tínhamos essa impunidade exacerbada.
Então, por exemplo, eu trabalhei no caso, assim que eu entrei na carreira, em 2000, eu tive uma pequena participação no caso do juiz Nicolau dos Santos Neto, que foi um dos primeiros poderosos, né, que foi investigado, que chegou a ser preso. Os senhores sabem quantos anos durou este processo? Quantos anos os senhores acham? 5 anos? 10? Quem falou 20? 23 anos. 23 anos para se encerrar um processo de desvio de dinheiro público e lavagem de dinheiro. Um dos investigados era o ex-senador Luiz Estevão. Só Luiz Estevão impetrou mais de 34 recursos. Como é que funciona um sistema desse? Onde é possível recorrer ad eterno. Quando se chega numa condenação, já passou tanto tempo que às vezes a prescrição acaba com o processo. Eles sabem o que é prescrição, né? É aquela impossibilidade de punir pelo decurso do tempo. Quando não é a prescrição, as penas são baixas. O crime de corrupção, por exemplo, a pena mínima é apenas 2 anos, que prescreve 4 anos. Então, se não ocorreu a prescrição, a pena pode ser convertida em prestação de serviço a comunidades. Então, o que nós vimos no passado era uma impunidade desenfreada. Alguns casos importantes, como o Banco Santos, como a Operação Castelo de Areia, que foi uma semelhante à Lava Jato, onde as mesmas construtoras foram investigadas, era basicamente o mesmo esquema, foi anulada a Operação Castelo de Areia. Banco Santos também foi anulado. Então, as grandes operações, quando envolviam poderosos, pessoas com alto poder executivo, poder político, ou econômico, eram anuladas, né? Tivemos o mensalão. O mensalão deu um sopro de esperança, né? Muitas pessoas pensaram, não, agora, com o mensalão vai ter mudanças, né? Vai acabar essa corrupção que assola o nosso país, né? Mas enquanto os mensaleiros eram julgados, alguns deles estavam recebendo propina no próprio Petrolão, né? Enquanto as pessoas estavam depondo perante os ministros da STF, eles estavam recebendo propina. Então não vai ser apenas uma operação de polícia, uma operação que vai mudar a corrupção do nosso país. Em 2014, chega a Operação Lava Jato, a deflagração da primeira fase, em março de 2014. E qual foi o papel da Operação Lava Jato? A princípio foi diagnosticar esse grande problema de corrupção que temos. Uma corrupção sistêmica e endêmica. A Lava Jato não descobriu uma corrupção pontual, algo ocasional. Não, era um sistema enraizado de corrupção, sistemática, onde praticamente quase todos os órgãos públicos estavam envolvidos. Então, começou na Petrobras e depois foi se alastrando para outras empresas públicas, para outras estatais. Mas a Lava Jato veio com um certo gás, uma certa força que conseguiu impactar no que se refere ao combate à impunidade. Quando que o executivo da maior construtora do mundo seria preso? Permaneceu preso por mais de 1 ano. Então, os resultados da Lava Jato são, de fato, novos, né? Como ex-presidente da República, ex-presidente já condenado em terceira instância. Tivemos já 2 presidentes presos por prática de crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, ex-presidente da Câmara dos Deputados preso, um ex-governador do Rio de Janeiro preso. Isso fez com que acabasse a corrupção no país? Não vai ser apenas uma operação que vai acabar com a corrupção, mas pelo menos traz uma esperança, uma possibilidade de mudanças. Então é possível que poderosos sejam presos? É possível. É possível que grandes políticos desonestos sejam processados e condenados? Sim, é possível. É fácil? É fácil, Carlos? Não é muito fácil, né? Mas é possível. Então isso faz com que surja essa esperança e que a sociedade acredite que é possível sim mudar. Porque o apoio da sociedade é muito importante para que os operadores do direito, da polícia, da Receita, da CGU, do Ministério Público Federal continuem trabalhando. Eu trouxe aqui alguns números da Lava Jato, só para os senhores terem uma ideia do tamanho da operação. Já foram repatriados mais de 840 milhões de reais, ou seja, valores que estavam em outros países,
nós temos um departamento no Ministério Público Federal, que é a Secretaria de Cooperação Internacional. Desde que a Secretaria foi criada, ao longo dos primeiros 10 anos, sabe qual foi o número de valores repatriados? Apenas 10 milhões de reais. E apenas em 5 anos, com a Operação Lava Jato, mais de 800 milhões de reais repatriados. A Petrobras já recebeu, já voltou para os cofres da Petrobras 2 bilhões de reais. É uma cifra assustadora. E estima-se que os prejuízos causados aos cofres públicos sejam de 40 bilhões de reais. Só no que se refere à propina, foi documentado e inserido na contabilidade, nos balanços da Petrobras, o pagamento de 6 bilhões de reais em propina. Isso é o que tinha prova documentada, o que era provado. Então, imagina os senhores quanto não foi recebido. Apenas um gerente da Petrobras tinha na Suíça uma conta com 300 milhões de reais. Como é possível isso? Então, vejam, uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, nas palestras, muitos falam, mas nosso país é pobre, por isso que temos esses problemas. Não somos pobres, nós somos ricos. Nós temos petróleo, temos ouro, temos agricultura, temos um solo fértil, temos um clima maravilhoso agora. O mau gerenciamento, a má gestão e a corrupção que ocasiona essa situação em que vivemos, né? A Transparência Internacional, uma ONG que é encarregada de fazer o ranking da percepção da corrupção mundial, faz um gráfico onde constata que os países mais desenvolvidos, tanto economicamente como socialmente, são os que têm os índices mais baixos de corrupção. Por outro lado, os países menos desenvolvidos economicamente e socialmente são os mais corruptos. Muitos na América Latina, muitos na África. Então, a corrupção está diretamente ligada com o desenvolvimento econômico e social de um país. Então, a operação trouxe isso à baila, descortinou algo que todos sabiam que havia corrupção, mas não se imaginava que a corrupção era tão gigantesca. E voltando para a questão do nosso sistema disfuncional, que colabora com essa corrupção, a impunidade é o primeiro fator. Quanto maior a impunidade, mais se fomenta práticas corruptas. Os maiores estudantes de corrupção, a professora Susan Rose Ackerman, da Universidade de Yale, ela sustenta isso em seus livros. Quanto maior a impunidade, maior as práticas corruptas. Porque as pessoas acreditando que a corrupção é um crime de baixo risco, que ela não vai responder pelos seus crimes, ela é estimulada a cometer atos de corrupção e de lavagem de dinheiro. Agora, o Estado, o sistema demonstrando que não, a pessoa não vai sair ilesa, que ela poderá ser punido, isto é um fator inibidor. E temos a impunidade por conta das 4 instâncias que temos, é um sistema recursal muito ultrapassado, o sistema de prescrição, que os prazos são curtos, tudo isso ocasiona esse sistema que não funciona. Por exemplo, a Suprema Corte Americana, por ano, julga aproximadamente 100 casos. Sabe quanto que a nossa Suprema Corte julga? Quantos casos estão na pauta para serem julgados aqui no Brasil? Também são 100 casos, só que 100 mil casos. É impossível que uma Suprema Corte, composta de apenas 11 ministros, dê conta esse número todo de processos. Então, esse somatório resulta na impunidade e favorece as condições para as práticas corruptas, né? Mas nós esperamos que a operação continue seguindo e que continue com esses resultados, né? Agora, falando sobre o futuro, né? Qual a percepção de futuro que eu vejo? Eu vejo 2 problemas, que podem ser problemas ou pode ser a solução. Nós temos o Congresso Nacional e temos a nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. Essas 2 instituições, elas são muito importantes para ditar o futuro da Operação Lava Jato, os rumos da operação e do combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro. Por quê?
Porque o Supremo, através de suas decisões, elas poderão fortalecer esse combate ou enfraquecer. Em relação à prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância, ela é sim admitida pelo nosso sistema, embora algumas pessoas entendam que a pessoa não pode ser presa senão após o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Quando todos os recursos já foram interpostos. O Supremo Tribunal Federal sempre entendeu, desde 1940 até 2009, que era constitucional, sim, a prisão após uma segunda condenação. E em 2009, mudaram o entendimento, né? Acho que foi coincidência que alguns poderosos começaram a ser presos, né? Operação Satyagraha, mas foi apenas coincidência. Eles mudaram o entendimento e começaram a julgar pela inconstitucionalidade, que deveria se esperar as 4 instâncias para depois a pessoa ser presa. Isso foi um grande retrocesso. Até essa questão é engraçada, porque às vezes eu faço umas palestras nos Estados Unidos, eu tenho um professor de inglês, e quando faço uma palestra eu me preparo um pouquinho para melhorar um pouquinho o inglês. Eu queria explicar isso para ele é um professor, ele é americano mesmo, ele é nativo. Deu explicando para o professor, né? Como que eu posso explicar melhor isso? Que a pessoa só pode ser presa depois das 4 instâncias? Ele, como assim? Então, aqui no Brasil, a pessoa é condenada por lavar dinheiro e corrupção e vai para casa? Eu falei, vai. Verdade? Sim. Agora, mudou o entendimento que, graças a Deus, em 2016, o Supremo teve uma iluminação suprema e mudou o entendimento, entendendo pela constitucionalidade da prisão em segunda instância. Foi uma comemoração, não é, Carlos? Isso ajudou muito o nosso trabalho. O Luiz Estevam, que estava solto há anos, foi preso. Alguns do Banestado também, um ou outro foi preso. Então isso fez com que as pessoas, os corruptos, os lavadores de dinheiro, ficassem com medo. Então foi um grande passo no combate a essa impunidade, essa mudança. Eu falei para o professor, mas isso mudou, em 2016 mudou. Ele fica livre na primeira condenação, mas na segunda ele vai para a prisão. Mas já queriam mudar isso. O ministro Toffoli tinha pautado agora para abril mudar esse entendimento. Por que mudar esse entendimento? O que mudou na sociedade que justificaria uma mudança de entendimento da Suprema Corte? Nada, não se mudou, continua a impunidade, continua a corrupção, continua o desvio de verba pública. Mas foi retirada essa questão e não teve alteração. Mas, por exemplo, uma outra decisão do Supremo que enfraqueceu muito a Operação Lava Jato foi aquele entendimento de que crimes de Caixa 2 devem ser encaminhados para a Justiça Eleitoral juntamente com a corrupção e a lavagem de dinheiro. Como que a Justiça Eleitoral vai julgar crimes complexos de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção? É uma justiça preparada para causas eleitorais, mas não tem um preparo para essas causas mais complexas. Agora, por que o Supremo entendeu dessa forma, né? Por que mudaram? Não está funcionando? Não está indo bem a Justiça, a Polícia Federal, o Ministério Público, não estamos tentando combater esses problemas? Para que mudar? Para que enfraquecer? Então, a Suprema Corte é muito importante para ditar o futuro. E o papel do Congresso? O Congresso, sem dúvida, poderá aprovar leis benéficas ao combate à corrupção, como poderá aprovar o contrário. Então, por exemplo, o que nós temos na realidade agora é o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro. Este projeto é o início, caso seja aprovado, é o início de fortalecimento da nossa legislação. Ele coloca no texto de lei, caso seja aprovado, que crime eleitoral é julgado pela Justiça Eleitoral. Crimes comuns de lavagem, de corrupção, julgado pela Justiça Federal e Estadual especializada em lavagem de dinheiro. Fica no texto de lei para não ter mais esse problema. Uma outra inovação que ele traz é colocar no Código de Processo Penal a possibilidade da prisão após a segunda condenação. Não fica essa mudança de entendimento que um dia o Supremo decide de uma forma, 2 anos depois de outra forma. Então, os senhores, não só como operadores de direito, mas como cidadãos, é muito recomendável que acompanhe esses entendimentos, tanto da Suprema Corte, tanto do Congresso, para que possa exigir
daqueles para os quais os senhores votaram, que se comprometam com esse combate, para que a operação tenha uma continuidade, para que não aconteça o que se deu na Itália, na Operação Mãos Limpas. A Operação Mãos Limpas, muito semelhante com a Operação Lava Jato, diversos políticos foram presos, esquemas que envolviam também empresas de petróleo, mas chegou um momento que o Congresso começou a contra-atacar a operação, passando leis que anistiavam os crimes de corrupção, que encurtavam o prazo prescricional. Os magistrados e procuradores começaram a ser processados. Teve o Antônio de Pedro, se não me falha a memória, disse que sofreu mais de 100 ações. E aqui os meus colegas, doutor Dallagnol, vira e mexe, ele sofre uma representação no Conselho Superior, tem que oferecer defesa. Então, temos que ficar muito atentos para esse contra-ataque dessas instituições. Então, basicamente é isso que eu queria falar. Agora eu vou passar a palavra para o Carlos Fernando. E os senhores fiquem à vontade também para eventuais perguntas, não sei se será depois, mas fiquem à vontade, estamos aqui para eventuais esclarecimentos. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu fiquei de pé, porque a Tameia me pediu para ajudá-la, eventualmente, em algum dado e tal, mas é quase possível, vocês viram, One Woman Show, que ela realmente não há o que falar, nem há o que acrescentar ao que ela fala. Ela traz muito, em 20 minutos ela conseguiu dar um panorama geral da Lava Jato, que eu não conseguiria fazer em 2 dias de apresentação. Eu quero agradecer ao Edgar, ao Alexandre e à Sandra pelo convite. Eu não sou um palestrante profissional, a profissional aqui é a Tameia, o Deltan é profissional, né, também é um one-man show. Ele realmente faz um trabalho magnífico de divulgação das medidas contra a corrupção, porque nós, na Lava Jato, percebemos que não adianta nós ficarmos lá na origem trabalhando, nós precisamos ir além no aperfeiçoamento legislativo. Fico muito contente de estar aqui na presença do Leonel, nós trabalhamos há mais de 20 anos juntos, né? Isso aí, começamos lá em 1996, por aí, né? E desenvolvemos diversos trabalhos, Operação Descobrimento da América, Operação Banestado, Operação Lava Jato, e o sucesso se deve muito ao trabalho do Leonel. E também a presença do delegado Márcio Anselmo, que é o real pai da Operação Lava Jato, porque a Lava Jato começa na Polícia Federal, efetivamente. Nós, no Ministério Público, entramos um pouco depois, principalmente quando nós criamos a nossa força-tarefa. Então, a Operação Lava Jato deve muito ao trabalho da Polícia Federal. Não há o que acrescentar muito sobre o que a Tameia falou do histórico da Operação Lava Jato. Eu queria conversar com vocês sobre o trabalho de vocês, que trabalham na lavagem de dinheiro. Eu hoje sou aposentado, estou há um pouco menos de 3 meses na aposentadoria e me considero no limbo hoje, que não sou nem advogado, porque a ordem não me deu ainda a inscrição, e nem sou um procurador, mas como parquê eu gosto de falar de pé, então por isso eu fiquei de pé junto com a Tameia, e gosto de enfrentar os grandes problemas no debate. Então sintam-se livres para me interromper. Ao final vai ter um espaço de perguntas, mas fiquem à vontade. Me considero hoje um profissional de lavagem de dinheiro, já era. Como procurador da República, eu escrevi um livro em que tem um capítulo de compliance sobre lavagem de dinheiro, em 2011, antes da Operação Lava Jato. O Dr. Deltan escreveu sobre tipologias. Então, nós temos já uma prática disso de muito tempo, muito antes da Operação Lava Jato. Vinha do Banestado, na verdade, toda a nossa prática. Nós aprendemos muito, apanhamos muito, como diz a Tameia, e na Lava Jato nós conseguimos muitas vitórias, que não são definitivas. Mas eu gostaria de abordar uma outra perspectiva, uma perspectiva mais próxima de vocês. Alguém conhece a pessoa de Melissa de Almeida Araújo? Alguém ouviu falar dessa pessoa? É uma mulher de 37 anos, mãe de uma criança de 1 ano e 10 meses, que em maio de 2015 foi assassinada em Cascavel pelo
primeiro comando da capital. Primeiro comando da capital. E por que assassinaram ela? Simplesmente porque ela era servidora do Presídio Federal de Catanduves. E o PCC queria atingir, através desse assassinato, o Estado brasileiro. Ele queria constranger o Estado brasileiro. Ele queria mostrar realmente quem manda. E nós estamos aí diante de um fenômeno que às vezes nós fingimos que não existe. É quase uma entidade terrorista dentro do Estado brasileiro. O aspecto territorial dele, não. Nós temos aí morros cariocas que são parte do crime organizado. O Estado entra com autorização do crime organizado. Então, nós não estamos tão longe dessa realidade que nós fomos discutindo aqui hoje, por isso eu vim com essa ideia do Estado Islâmico, não é tão longe. Então, nós temos que nos preocupar. E a atividade de vocês está inserida e é muito importante, porque só existe lavagem de dinheiro porque nós descobrimos que esse é o modo mais fácil de nós atingirmos organizações criminosas. A Operação Lava Jato mostrou isso. Ao invés de eu ir atrás do corrupto ou do corruptor, a Operação Lava Jato, como nós já tínhamos descoberto no Banestado, foi atrás do lavador de dinheiro. O lavador de dinheiro hoje é uma profissão autônoma. Alberto Youssef, por exemplo, oferecia seu serviço no mercado. E ele é o elo mais fraco da corrente, porque todo comerciante precisa de canais de comunicação, precisa se expor no mercado, precisa arranjar clientela. Então, graças a esse tipo de atividade, nós podemos chegar a partir do lavador nos corruptores e nos corruptos. Não se segue o dinheiro como se eu seguisse o dinheiro lá do pagamento feito pelo Estado, a empreiteira fosse seguindo o dinheirinho e para ver ele voltar para a mão do corrupto na política brasileira. Não, não é assim. Nós trabalhamos e nós descobrimos que o melhor método de trabalhar é indo direto ao lavador, que é um crime autônomo, facilmente caracterizado, e colocando esta pessoa sob pressão do Estado, e para isso eu preciso de um judiciário que funcione, porque na verdade o judiciário brasileiro tradicionalmente não funciona, mas de repente as pessoas ficaram com a impressão que a Lava Jato funciona. Não sei se ela funciona, mas a impressão que se tinha e se tem é que a Lava Jato funciona. E as pessoas começaram a ficar pressionadas e vieram contar para nós o caminho do dinheiro. E do caminho do dinheiro nós descobrimos os crimes. Bem ao contrário do que as pessoas entendem. Então, a atividade de vocês é essencial para que nós possamos trabalhar com essa perspectiva, com esse método. Vou dar um caso, o que é a Operação Lava Jato? Não são aqueles 4 doleiros da operação original, é apenas uma Range Rover que foi entregue por um doleiro, Alberto Youssef, para um ex-diretor da Petrobras. Isso aí caberia tipicamente uma notícia de lavagem. Deste fato, por que Alberto Youssef, conhecido doleiro, deu de presente uma Range Rover, ou comprou uma Range Rover para Paulo Roberto Costa? Tudo o que nós temos hoje, tecnicamente, decorre disso. E se eu dissesse qual é a lei mais importante que nós tivemos nos últimos anos, 20 anos, 30 anos, para auxiliar a combate à corrupção, foi a lei de lavagem de dinheiro. Não foi crime organizado, não foi a lei de corrupção, mas sim a lei de lavagem. Porque ela nos permite esse trabalho de analisar as operações financeiras e a partir dela descobrir os crimes antecedentes. E isso é muito importante. Então, dessa Range Rover,
nós, em 4 anos e meio, chegamos ao atual estado de coisas, em que nós descobrimos como a política brasileira se financia, porque isto é o objeto da Operação Lava Jato. A Lava Jato se trata de uma análise, uma descoberta da necessidade de dinheiro ilícito que a política brasileira tem hoje e de como ela se usa dos órgãos estatais para conseguir se financiar. Isso é muito triste. Isso nos faz compreender por que nós temos enfrentado esta resistência. Há muito tempo nós deixamos de acreditar no nosso sistema político. Pensem bem. Eu lembro que quando eu fui no comício das diretas, eu olhava aquele palanque, via Tancredo Neves, via Ulisses Guimarães, via Thales Ramalho, via Leonel Brizola, via até o Luiz Inácio Lula da Silva, e acreditava neles. Diferentes ideologias, não importava, acreditava que ali estava o futuro do país. Eu me pergunto se alguém pode me dar 5 nomes de políticos atuais que você tenha o mesmo respeito e esperança que signifiquem alguma coisa para o futuro do país. Há muito tempo nós estamos nesse processo de degradação da política. Há muito tempo nós estamos nesse processo de degradação da política. E por isso, nós da Operação Lava Jato, também participou fortemente, entendemos que não bastava ficar lá na ponta, enxugando gelo, processando um ou outro, conseguindo um ou outro, uma ou outra vitória. Nós tínhamos que ter uma atitude positiva em relação ao futuro. E por isso o projeto das 10 medidas contra a corrupção. O projeto era de mudanças na lei penal e na lei processual penal. Mas eu falei para o Deltan, não basta. E acho que por isso eu tenho uma crítica ao projeto do Dr. Moro. Não basta mudanças legislativas a respeito da lei penal e processual penal. Nós precisamos mudar a forma pela qual a política opera. Por isso nós precisamos de medidas que diminuam a onerosidade das eleições. Nós precisamos diminuir isso. E por isso, nas novas medidas contra a corrupção, nós tivemos diversas abordagens sobre isso. E por isso, e isto é importante, que cada cidadão lute. Nós precisamos compreender que, se nós permitirmos que as eleições continuem sendo tão caras, não adianta a Operação Lava Jato. Durante 1 ou 2 anos, nós vamos conseguir coibir pelo medo, mas quando a necessidade entra pela porta da frente, a vergonha uma hora e o medo vão sair pela porta dos fundos. É insuficiente as medidas do Dr. Moro, as 10 medidas contra a corrupção. Nós precisamos ir além, nós precisamos diminuir o preço das eleições. Nós precisamos de uma justiça eleitoral que funcione. Nós precisamos resgatar a política como um local do diálogo e da busca do bem público, pura e simplesmente, não uma discussão de interesses privados ou distribuição de cargos ou emendas. Eu não estou dizendo que um político não possa buscar o seu interesse, o interesse do seu estado, do seu município, não. Mas que isso aí seja conjugado dentro de um grande aspecto de busca do interesse geral, do interesse público. Então, nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos trabalhar a ideia de resgate da cidadania. A Operação Lava Jato, portanto, não muda o Brasil. Não vai mudar o Brasil. O Brasil não será como antes, com certeza. Mas nós estamos atualmente numa encruzilhada. Nós podemos caminhar para frente, mas nós podemos também retroceder bastante, pegar o caminho errado e retrocedermos bastante. E se nós retrocedermos, nós vamos descobrir
que aquela população que foi para a rua, indignada, vai talvez ficar passiva diante da ineficácia de todas aquelas manifestações de rua. Ela vai perceber que talvez as coisas sejam assim, que o Brasil é assim mesmo, e eles vão ter ganho. Se nós desistirmos de lutar, eles vão ter ganho. A mudança no Brasil vai durar 2 ou 3 gerações, mas nós estamos lutando, eu tenho uma neta, estamos lutando pela filha da minha neta, nem por ela, efetivamente. Estamos lutando pelos nossos bisnetos, talvez, por ter um país melhor. Então, vocês sejam como operadores de lavagem de combate à lavagem de dinheiro, sejam cidadãos, têm que participar. Tem que participar. Tem que lutar dia a dia e entender a sua atividade ali não é preencher os formulários, mas sim perceber a realidade que está por trás dos negócios, ajudar nós do Estado, ou nós também, porque eu já não sou no Ministério Público, ajudar a polícia, ajudar o Ministério Público, ajudar o COAF, a ter uma informação de qualidade. Pois só com inteligência e informações nós temos condição de mudarmos essa situação. E se nós não mudarmos a situação da nossa política, nós não vamos conseguir, daí voltando para o PCC, nós não vamos conseguir combater essa criminalidade. E o pior, talvez nós entreguemos a política, e nós já sabemos de casos desse tipo, para esta criminalidade. Porque se a política continuar precisando de dinheiro, ela vai buscar em algum lugar. E nós já temos notícias de vereadores e até deputados que participam, simpatizam com crime organizado. Então, nós estamos num processo civilizatório. Eu não gosto quando o Renan Calheiros usa isso, porque eu acho que ele está ironizando. Mas não deixa de ser verdade, nós estamos num processo civilizatório. Nós temos que definir que Brasil nós queremos. O que nós esperamos para o futuro? Algumas pessoas esperam que o Brasil cresça. Eu também quero que cresça. Minha esposa tem um negócio na periferia de Curitiba, um cursinho profissionalizante, cabeleireiro, manicure, e não consegue fechar a turma porque o brasileiro está desesperançoso. Ele não quer investir dinheiro porque não sabe o dia da manhã. Nós temos 15 milhões de desempregados. Nós temos que voltar a crescer, mas nós precisamos crescer da maneira correta. Não tapando só com a peneira, não fingindo que as coisas antes eram melhores, porque nós vamos viver crise após crise, sem resolvermos o problema da corrupção. E vamos entregar o Estado brasileiro, ao final, à criminalidade organizada. Então, o que eu gostaria de trazer uma mensagem é: nós, nas nossas profissões, eu vou ser um profissional de lavagem de dinheiro, advocacia, vou trabalhar, vocês nas suas atividades, o Ministério Público Federal, juízes, os funcionários públicos, os policiais, todos nós trabalhamos na nossa pequena atividade diária, e essa atividade tem importância, porque de uma Range Rover nós podemos desenvolver uma operação gigantesca. E nós, cada um como cidadão, tem também a responsabilidade de participar. Eu, por exemplo, mesmo aposentado, vou continuar trabalhando pelas medidas contra a corrupção. Amanhã mesmo, meu debate será na PUC Curitiba, em relação ao projeto do ministro Sérgio Moro, que, como disse, é insuficiente, mas é um caminho para a frente. Nós temos que conseguir, pouco a pouco, caminhar para uma situação, um Brasil que realmente seja um lugar decente para os nossos filhos. Obrigado.
Muito obrigado, doutores. Com certeza, todos gostaríamos de mais tempo para conversar sobre esse assunto, que é, com certeza, um dos mais polêmicos, que é a Operação Lava Jato, né? E vocês têm a experiência prática ali da operação, são elementos fundamentais da Operação Lava Jato. E muito nos honra poder escutar de vocês essas lições sobre a Operação Lava Jato, sobre o que ela significa para esses profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro. E temos aqui algumas perguntas. A primeira delas, gostaria de passar para os senhores, é do nosso amigo Saulo Viana, do Agibank. Ele pergunta o seguinte: tendo em vista que as leis são propostas pelo Legislativo, do qual muitos envolvidos na Lava Jato estão presentes, como podemos fazer para mudar o arcabouço legal, principalmente na lei processual penal, para endurecer o processo, evitando a sensação de impunidade que permeia esse tipo de caso? Então, durante a campanha 10 medidas contra a corrupção, essa era uma pergunta muito recorrente. Doutora, mas os deputados, na metade do Congresso anterior, estavam envolvidos em práticas ilícitas, eram investigados. Como que eles vão aprovar? Eles não vão mudar, né? Eles serão prejudicados, né? Tivemos, de fato, uma renovação no Congresso, mas continua essa questão, né? Será que o Congresso vai ter interesse em aprovar, por exemplo, o projeto anticrime, onde vai tornar as penas mais altas, onde vai diminuir esses privilégios de saídas temporárias, endurecer a progressão do regime? Bem, os deputados e senadores, eles são mandatários do povo, eles recebem a nossa procuração. Nós os elegemos para que eles votem de acordo com o anseio da sociedade. Então, o que faz um deputado votar leis melhores para a sociedade e para o país? A pressão popular. Então, por isso que o papel da sociedade é muito importante. É essencial a participação de cada um dos senhores e de todos de modo geral, para que cobrem dos seus representantes as mudanças necessárias. Porque se deixarmos entre as quatro paredes do Congresso, sem que haja uma fiscalização, uma vigilância, as mudanças necessárias não serão aprovadas. Então, somente essa fiscalização e essa cobrança da sociedade e de instituições que fará com que mudanças sejam aprovadas. Complementar, professor? Só complementando, nós vimos isso em diversos momentos históricos. Nós tivemos, em 2013, prestes a perder o poder investigatório do Ministério Público. E graças às manifestações, elas terem assumido a defesa do Ministério Público, naquele momento, nós tivemos a Lava Jato, porque boa parte das investigações decorre da atividade investigatória do Ministério Público. Então, a população esteve presente em muitos momentos. O meu medo hoje é que está certo, 5 anos de Lava Jato, parece que as pessoas estão amortecidas em relação às notícias e não percebem a gravidade dos fatos, que eles continuam acontecendo. Então, é preciso estar atento, é preciso estar em vigília constante, porque a todo momento nós enfrentamos esse tipo de situação. Não é o poder investigatório hoje, mas é uma mordaça. O próprio fato de Deltan Dallagnol estar respondendo a um processo disciplinar hoje é uma coisa que me indigna muito. Eu mesmo não respondi porque houve um empate de 7-7 no meu processo. E um pouco antes de eu me aposentar. Senão eu estaria respondendo procedimento disciplinar também. Então, existe um movimento muito claro. Sem movimentação, sem apoio popular, o que nós vamos ver é Deltan Dallagnol sendo punido. Se o doutor Sérgio ainda estivesse no judiciário, certamente acabaria sendo punido também. Aproveitando esse gancho dessa pergunta, que acabou entrando um pouco ali na seara processual até, né? A lei de lavagem,
muito se fala ali do artigo 1º, do tipo penal, mas não se fala muito ali, a população no geral não tem muito conhecimento acerca da parte processual das medidas cautelares que a lei anti-lavagem prevê. Então, eu gostaria de saber dos senhores, a opinião de vocês, se a Operação Lava Jato, ela de fato está servindo para demonstrar a eficácia da Lei 9.613, e dentre os pontos da lei, quais que vocês acreditam que merecem um destaque maior? Eu tenho uma visão assim muito crítica da lei anticorrupção. Basicamente, eu acho que ela previu um modelo estático de combate à corrupção, um modelo que não é perfeito e tem muitos defeitos. Tem do questionamento também da lei de combate ao crime organizado, mas eu acho que a lei mais importante é a lei do lavagem de dinheiro. Creio que um dos aspectos que não negligenciados, creio que nós poderíamos trabalhar isso, eu já até pedi pessoalmente ao ministro Moro a respeito, é o regulamento da questão da destinação de valores aos órgãos de persecução. O que nós vemos hoje é uma dificuldade orçamentária muito grande. Não é para pagar pessoal, é para pagar equipamentos, softwares. Hoje nós não vamos mais trabalhar com investigação criminal força bruta, nós temos que trabalhar com inteligência artificial, com tratamento massivo de dados, e nós temos uma dificuldade imensa de usar essas tecnologias, porque nós não temos orçamento para isso. Então, na minha opinião, a lei é muito boa, tem aspectos muito importantes, aspectos de medidas asseguratórias patrimoniais que são interessantes, a venda imediata, que o juiz pode determinar dos bens, não ficam lá deteriorando. Acho que isso tudo o Dr. Sérgio aplicou com muita eficiência na Operação Lava Jato, mas gostaria de ver regulamentado esse ponto. Não se faz investigação sem dinheiro, não se faz sem pessoas, e nós precisamos ter recursos. O Estado brasileiro está em situação pré-falimentar, então é muito preocupante. Nós não podemos usar de uma medida quando nós temos uma recuperação de ativos que nos permitiria a aquisição de todos esses equipamentos. Temos uma pergunta também do nosso futuro presidente, Firmino ali, e ele pergunta o seguinte, talvez me corrija, Firmino, se não foi esse o sentido, mas o que a certificação dos profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro, o que a qualificação desses profissionais como um todo influenciam na eficácia de operações como, por exemplo, a Operação Lava Jato e até mesmo para o futuro de próximas operações policiais, investigações, etc. Então, toda essa qualificação é a base, é muito importante. Quanto maior qualificação, maior conhecimento do que deve ser apurado, do que deve ser detectado e comunicado, é a matéria-prima do trabalho de investigação de crimes financeiros, de lavagem de dinheiro. Como eu falei no comecinho, nós precisamos desses profissionais, dos senhores que detectam essas irregularidades, as movimentações atípicas, as movimentações suspeitas, para repassar para os órgãos devidos, como, por exemplo, o próprio COAF, que infelizmente está nessa pendência, se vai ficar com o Ministério da Justiça ou não. Isso também é outro fator de enfraquecimento da operação, mas é um órgão muito importante para o nosso trabalho. Não há nenhum tipo de investigação nossa sem que tenhamos os relatórios de inteligência financeira, que são abastecidos com informações dos senhores. Então, essa sinergia de todos esses operadores da iniciativa privada, do mercado financeiro, do sistema financeiro, que traz esse material com indícios de irregularidade que depois vão ser investigados
e responsabilizar os envolvidos. Eu creio que qualificação é essencial. Nós que trabalhamos há muito tempo com lavagem, começamos a ver lavagem em tudo. Então, começamos a perceber. Então, não só a prática, mas o estudo é muito importante. Eu lembro que existia um restaurante na Procuradoria-Geral da República, em Brasília, que ele não dava nota fiscal, porque isso até determinados valores era isento lá de fazer essa contabilidade fiscal, e não aceitava cartão de crédito. Eu ia lá almoçar e ficava pensando assim, bom, ele pode dizer que em vez de 200, comeram 2.000, e em vez de 200 gramas foi 1 quilo cada um, o dinheiro entra e sai legalmente. Então você começa a ficar neurótico, você vê lavagem em tudo que é lado. Mas essa educação que é importante, porque essa certificação participa disso, porque nós queremos informações qualificadas, senão nós vamos ser inundados. Eu sei que essa é uma palavra que o COAF não usou, mas para mim não adianta informações simplesmente por desencargo de consciência. Eu vou comunicar porque eu quero me livrar disso. O melhor é uma informação qualificada que nos dê leads, que nós possamos seguir mais para frente. Excelente. Uma outra pergunta que muita gente gostaria de saber também, né? Se vocês acreditam que a Operação Lava Jato já mudou ou vai mudar a forma de como os políticos vêm gerindo a coisa pública. O que vocês acham a respeito disso? A Lava Jato não muda o país, mas certamente nada será como antes também. Em tudo na vida é uma resultante das forças, então nós não vamos ganhar e eles também não. Então, nova acomodação será feita no futuro. E ela, de certa forma, eu creio que nós vamos... hoje a população participa mais claramente do processo de escolha, não necessariamente para melhor, mas ela realmente está tentando participar da política, discutindo política, mesmo que com viés ideológico, às vezes exacerbado, que não ouve as outras pessoas, as opiniões contrárias. Precisamos talvez criar um espaço de ouvir mais, aceitar a opinião do outro e tentar entendê-lo. Mas de qualquer maneira, a Operação Lava Jato não muda, mas ao mesmo tempo a política brasileira não será como antes. Mas nós corremos um risco de que a necessidade do dinheiro e, de certa forma, a dificuldade de compreensão por parte da população do papel do político faça com que nós tenhamos um retrocesso grande no futuro próximo. Então, complementando, eu acredito que pode vir a mudar um pouco mais no futuro, mas mesmo no presente, alguns, eu acredito que sim, já são contaminados com essa preocupação de que serão punidos, né? Embora outros não, né? No auge da Operação Lava Jato, políticos circulavam com malas recheadas de dinheiro. Então, essa cultura da impunidade, essa cultura de que não vai ser pego, é muito difícil de se quebrar. Não é apenas em 5 anos, demora um pouquinho mais de tempo. Mas, claro que outros já estão um pouco mais atentos, né? E nós vimos, alguns casos, muitos colaboradores que nos procuram, por vezes, antes de aparecer o nome, eventual envolvimento dele, eles já batem na nossa porta. Doutora, eu quero falar o que eu fiz, eu quero entregar, não quero ser surpreendido com uma operação policial, eu não quero que minha família me veja sendo preso. Então, aos pouquinhos, essa semente vai sendo plantada de que estamos no caminho para mudanças. Eu sou bem otimista, então eu acho que é possível sim mudar e estamos já no começo. Agora, para que a operação continue, para que os resultados continuam sendo colhidos, é importante que não tenha esse retrocesso.
e que essas instituições, as mais responsáveis por um eventual retrocesso ou não, a Suprema Corte e o Congresso, não voltem a encarar de uma forma normal o que acontecia, né? Da naturalização dos atos de corrupção e dos desfalques públicos. Deixa eu só acrescentar um detalhezinho. Nenhum país, nosso país, em que um ex-presidente da República vai para a cadeia, um presidente da Câmara dos Deputados vai para a cadeia, um dos maiores empresários do país vai para a cadeia e ficam presos, ele vai ser o mesmo. Isso é certo. Se alguém acredita que a impunidade vai sempre prevalecer, hoje ele já viu que isso não é verdade. E essa insegurança é importante. Porque se eles não querem mudar pelo amor, que se mude pela dor ou pelo medo. Então a situação atual nós com certeza temos um país diferente. Alguém da estatura do presidente da República ou do príncipe dos empreiteiros pode ir para a cadeia, e nós provamos na Lava Jato que isso é possível.